Liberta-te do algoritmo e sê cada vez mais ouvido, cada vez mais ouvida através do podcast. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Então, bora lá! Publicas todos os dias e o teu alcance não sai do lugar. Estás sempre presente nas redes sociais e ainda assim nada muda. Então está na altura de tu mudares. Está na altura de mudares o jogo. Como? Através do podcast. O podcast é uma plataforma que não depende do algoritmo. O podcast é uma plataforma própria, como que está presente no YouTube, que está presente no Spotify, no Apple Podcast, na Amazon. O podcast é verdadeiramente a oportunidade que tu tens para que as pessoas te escolham ouvir e não para tu estares dependente do santo algoritmo para apareceres às tuas pessoas. O podcast é um jogo diferente do jogo do algoritmo e se ainda não jogas este jogo, do que estás à espera para fazê-lo? Nas redes sociais existem seguidores. No podcast tu tens os teus ouvintes, muitos deles ouvintes fiéis. As estatísticas indicam que a maior parte das pessoas que ouvem os teus episódios de forma consistente ao longo de mais 2, 3, 4 semanas se transforma em ouvintes fiéis, ou seja, se transforma numa pessoa que constantemente vai ouvir os teus episódios. Então, ter um podcast é estar no jogo dos ouvintes e não no jogo dos seguidores. Há aqui uma grande diferença entre ter seguidores e ter ouvintes. Os seguidores estão dependentes do algoritmo para que tu apareças. Os ouvintes dependem deles próprios, da escolha que eles fazem para te ouvir. Quem ouve um podcast dedica tempo e dedica atenção àquele que produz um episódio. E é isto que tu tens de pensar quando pensas em começar o teu podcast. Então, do que é que tu estás à espera para fazê-lo? Ainda continuas dependente do algoritmo? Ainda continuas dependente apenas das redes sociais? Não faz sentido. O que faz sentido é realmente teres esta oportunidade de qualificares a tua audiência, de deixares estar apenas presente para os teus seguidores e para estares presente para além destes teus seguidores, porque aquilo que eu defendo é que continues a ter uma presença nas redes sociais, mas que passes para o próximo patamar, que tenhas uma audiência mais qualificada. E onde é que está essa audiência mais qualificada? Nos teus ouvintes fiéis, no teu podcast. Então, realmente ter um podcast é meio caminho andado para deixar de depender do algoritmo. Para além disso, ter um podcast é ter liberdade. Ter liberdade da construção de conteúdo sem restrições do algoritmo. Quer sejam restrições de tempo, quer sejam restrições de assuntos a abordar. No fundo, dentro do podcast, tu és livre e dono do teu próprio conteúdo. Tens realmente aqui uma liberdade de expressão que não tens dentro de outro tipo de plataformas. Porque os Reels não podem ter mais de X minutos, porque os Stories não podem ter mais de 90 segundos, porque não podes referir determinadas palavras dentro da comunidade de determinada rede social, porque vais ser banido, porque podes ver a tua conta bloqueada. Então estás sempre a ser controlado, a ser controlada na produção do teu conteúdo. Com o podcast nada disto acontece. Tu tens verdadeira liberdade para falar do que te interessa com quem mais te interessa, sem realmente veres o teu conteúdo ser bloqueado, sem realmente veres o teu conteúdo ser banido, sem estar dependente de tempos que foram decididos por outras pessoas. Então, ter um podcast é estar num jogo diferente das redes sociais. Ter um podcast é complementar as redes sociais. E sim, as redes sociais podem ser utilizadas para chamar as tuas pessoas para o podcast. É esta a estratégia que eu partilho com os meus podcasters e, no fundo,
É um pouquinho sobre isto que eu estou aqui a tentar explicar-te neste episódio. Que ter um podcast é um fator diferenciador que vai fazer-te deixar de estar dependente do algoritmo e começares a ter a tua própria liberdade, começares a ser dono e senhor do teu conteúdo sem restrições de maior. Ter um podcast é ter um ativo digital. Cada episódio é teu. O conteúdo é teu e não de uma plataforma. Ter um podcast é estar numa plataforma, sim, tens de estar disponível numa plataforma, mas não numa plataforma que muda de regras todos os dias ou todas as semanas. Não, é uma plataforma que tem realmente este aspecto diferenciador de manter as suas regras, de cuidar bastante bem de quem lá está para ir alimentando os seus conteúdos, porque ter um podcast é ter uma liberdade de expressão, como eu já partilhei contigo noutros episódios. Então, do que é que esperas para verdadeiramente estares a criar um ativo digital, tal como acontecia com os blogs, ou que ainda pode acontecer com os blogs? Ter um podcast é realmente teres esta oportunidade de falar, de pegares num megafone e colocares a tua voz no mundo. É uma oportunidade de falares para o mundo sem grandes restrições. Claro que depois valores éticos, claro que depois os teus próprios valores e os valores da tua marca devem vir ao de cima quando partilhas os teus conteúdos, mas acima de tudo, ter um podcast é saber, estar consciente que não dependes de um algoritmo para estar com as tuas pessoas, é estar consciente que são as tuas pessoas que têm a oportunidade de escolher-te. Então tens de ser muito estratega na forma como comunicas para ficares no top of mind das tuas pessoas, para que elas não se esqueçam de ti e semana atrás de semana continuem a ouvir-te. Se neste momento estás cansado, estás cansada de dançar a música das redes sociais, então o próximo passo é teres o teu próprio podcast. E eu posso mostrar-te como fazê-lo. Envia uma mensagem e vem descobrir como. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, espera a tua mensagem para te ajudar a ter um podcast de estratégia. Um beijinho muito sonoro. Schwack!